aí a gente está falando de cenário doméstico, cenário interno, principalmente sob o viés mais político, e aí a gente tem um cenário externo, né, que também, nos últimos tempos, acabou pesando um pouquinho aqui para o nosso desempenho, seja a retirada do investidor estrangeiro para buscar outras alternativas com a alta das treasuries lá nos Estados Unidos. Hoje o cenário deu uma arrefecida, né, acabou caindo um pouco o prêmio lá nos Estados Unidos, e isso acabou ajudando um pouquinho nesse fechamento da curva aqui no Brasil. Mas o que eu quero te perguntar é justamente esse contraponto, né? Se internamente parece que as pautas estão andando, o mercado vai dando voto de confiança, qual que é o peso do cenário externo para a gente, de repente, não ter um otimismo exacerbado ou, de repente, não ter um crescimento, né? Uma melhora nesse ambiente, uma melhora no mercado, uma melhora na Bolsa, por parte do cenário internacional segurando um pouco o freio de mão, né? Qual que é a sua visão sobre isso? A gente pode ter esse freio de mão puxado pelo cenário internacional ou, em contrapartida, até solta o freio de mão e pisa no acelerador depois de sexta-feira, se Powell ou Christine Lagarde falarem alguma coisa que possa estimular os mercados lá fora também? Olha, Felipe, eu acho que nós continuamos naquilo que foi chamado alguns meses atrás, eu já conversei com vocês sobre isso, de cenário de Schrödinger, né? O mercado é de alta e de baixo ao mesmo tempo, né? Nós só vamos saber à medida em que saírem as coisas. O próprio Fed tem feito uma política monetária de Schrödinger. À medida em que os dados forem saindo, a gente pode subir, reduzir ou manter a taxa de juros. Depende dos dados, né? O gato está lá, os dados estão lá na caixa deles, com a possibilidade de estarem vivos ou mortos. Nós só vamos saber quando abrimos a caixa. O mercado externo está assim, né? Hoje saiu o dado de revisão da criação de vagas, saiu o dado do setor imobiliário, cada dado apronta para um lado. E vou ser franco para vocês, eu acho que os caras lá estão perdidos. Porque tem que estar perdido. Alguém que se baseia em modelos, alguém que leva a teoria econômica a sério, alguém que segue as grandes premissas de política monetária, está um pouco perdido em relação à situação nos Estados Unidos. Ontem foi um dirigente do FED falar que a economia pode estar se aquecendo. 2 meses atrás, a gente estava com medo que a economia americana entrasse numa recessão que fosse exigir estímulos da economia para salvar o planeta do colapso. As coisas estão saltando de um lado para o outro com uma velocidade muito grande. Porque eu acho que, na verdade, e aí se eu precisasse escolher um cenário, se alguém apontasse uma arma para a minha cabeça e falasse, escolha um cenário, eu diria, olha, nós estamos no soft landing, a economia está aterrissando, o Fed está sendo bastante prudente nas suas mensagens, a economia ela tem mantido o padrão em K que a gente tinha observado desde 2020, ou seja, alguns setores performando muito bem, outros setores não performando bem. Haja vista, olha os bancos como é que estão, né? Olha as empresas de petróleo, as empresas de comércio real dos Estados Unidos estão todas na bolsa. Se você pegar a performance, elas não performaram bem. Quem performou bem e continua performando muito bem são as empresas de tecnologia apoiadas na grande promessa da inteligência artificial. Então, eu acho que não tem uma euforia desmesurada no exterior, eu acho que também não vai vir uma grande correção. Essa correção dos juros, ela está colocando os juros num patamar elevado, juros nominais, mas dentro de uma faixa de flutuação que é bastante controlável, não me parece ser nada muito mortal para a economia, porque os juros reais estão razoavelmente bem controlados, as TIPS estão sendo negociadas com juros próximos a 2%, que é uma taxa de juro real bastante generosa, forte, e ela consegue fazer um bom trabalho na redução da atividade econômica, na redução das pressões inflacionárias. Então, eu vejo um cenário bastante provável
de soft landing. Eu não consigo comprar uma tese despudoradamente pessimista, como eu vejo sendo alardeada de vez em quando nos sites financeiros, sabe? Estagflação, o fim do mundo, vai precisar ter uma recessão. Eu não vejo isso, não. Eu acho que é uma fase de ajuste, é uma fase importante de ajuste, mas está sendo feita de maneira controlada. Eu acho que sim.